O Vila Nova foi eliminado no Campeonato Goiano pelo Jaraguá. Depois perdeu para o Brasiliense em casa no jogo de ida da semi da Copa Verde. Após essa derrota, o técnico Márcio Fernandes deu a seguinte justificativa. Acompanhe. Se a gente for olhar, nós jogamos, eu acho que 14 decisões, cara. Isso é desumano. Não existe, nós não somos máquinas, os jogadores não são máquinas. Uma hora a conta chega, não tem como. Hoje foi nítido, nosso time não tinha força para jogar, cara. Não tinha. Os jogadores estavam totalmente desgastados. A gente ficou com o plantel reduzido. Alguns jogadores que chegaram não podem participar dessa competição. Então fica complicado. As opções são poucas e a gente tem que manter um time. E mantendo o time, eles não têm condições de se apresentar com intensidade todos os jogos. A gente já teve um problema contra o Jaraguá, desgastou muito o time, viemos para o jogo do Brasiliense, pior ainda. Né? Então, não é querendo arrumar desculpa, não é isso, mas qualquer em sã consciência vai ver que não existe, não tem condições de se manter um time jogando tantos jogos assim, tantas decisões. A parte mental, física, ela está esgotada, cara. E aí? Desgaste físico hoje é o principal problema mesmo no Vila? Acompanhe as opiniões dos comentaristas da Sagres. Quem ouviu o técnico Márcio Fernandes e o presidente Hugo Jorge Bravo teve a impressão de que os jogadores do Vila Nova estão jogando dia e noite sem descansar. Não é bem assim. Na Série C, as decisões, entre aspas, aconteciam só nos finais de semana. E recentemente, o Vila Nova jogou muitas partidas. Jogou, mas em algumas com um time alternativo. Como contra o Palmas, contra o Craque, não fez esforço para ganhar do Goiânia. O cansaço pode existir, mas não pode ser a principal desculpa. O Vila Nova foi displicente nesses 2 últimos jogos. E também tem o mérito do Jaraguá e do Brasiliense. Não, eu não concordo com essas justificativas. A questão física, é lógico que tem um desgaste, mas não é só no Vila Nova. Várias equipes estão passando por isso aí e para mim o Vila não fez jogos acumulados assim um em cima do outro para chegar ao ponto de não conseguir render o suficiente, até porque tem departamento de fisiologia, tem preparação física, hoje tem alimentação balanceada com a nutricionista que é muito competente. Então nessa parte física eu não concordo, assim como também não concordo na parte psicológica. O Vila teve momentos de muita pressão no Campeonato Brasileiro da Série C e saiu bem. Se a gente lembrar aquele jogo decisivo aqui contra o Santa Cruz, o Vila estava muito pressionado e conseguiu vencer. Então para mim é uma justificativa que não cabe nesse momento que o Vila caiu o rendimento. Todo time de futebol gosta de um calendário cheio. Os jogadores querem jogar todas as partidas. Mas tem hora que chega a estafa, o cansaço chega, principalmente quando você alcança objetivos. E foi o caso desse time do Vila Nova. Subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, ganhou o título e aí vieram as competições complementares. A volta do Campeonato Goiano e o Vila Nova fez um jogo extraordinário contra o Goiânia, mas tropeçou no Jaraguá e foi eliminado. E agora está com a sua classificação em xeque para a final da Copa Verde. Então a estafa chega sim, e eu concordo com o técnico Márcio Fernandes. Mas não pode ser só isso a explicação, não. O time não pode cair ao ponto de ser eliminado pelo Jaraguá e agora tomar esse sapeca do Brasiliense. Tem mais coisa errada aí, é preciso ver, inclusive o trabalho do Márcio Fernandes. A gente não convive com os jogadores do Vila Nova para saber que tipo de equilíbrio emocional tem esses jogadores. A gente não vê o tipo de preparação física que os jogadores do Vila Nova estão recebendo. Desgaste físico eu não acredito, desgaste mental eu não conheço o nível de equilíbrio emocional deste grupo. Pode ser que o desgaste mental esteja atrapalhando no Vila Nova, mas eu acho que o problema do Vila Nova mesmo foram os jogadores que saíram. O Pablo Roberto, o Thales, o Adalberto fazem muita falta e está provado isso aí. O Vila com aquele time era um Vila competitivo, saíram esses 3 jogadores e o Vila virou o que virou. O Vila Nova precisa contratar reforços à altura dos jogadores que saíram, que aí o estresse passa, o desgaste físico passa e o time volta a vencer. A história do Vila Nova é
É até engraçada, né? O Márcio Fernandes pede o jogo pro Jaraguá, fala de preparo físico, que uma hora a conta chegaria e chegou muito pesada, com juros e correções mesmo. Porque perder para o Brasiliense também, tá esgotado mentalmente. Meu Deus do céu, mentalmente. Pega jogadores como Alain Mineiro, Rafael Donato, Enan, Fabrício, Pedro Bambu, esgotados mentalmente? A troco de que o time conseguiu recentemente um acesso, que era o sonho, voltar a sair da Série C para chegar à Série B, agora está esgotado mentalmente? E fisicamente todos estão. Vai falar o Brasiliense não, porque já não está mais, só a Copa Verde. Os times do Campeonato Brasileiro estão jogando mais que o Vila Nova. Eu não vejo ninguém falar que está esgotado mentalmente. Márcio Fernandes, pelo amor de Deus, arruma outra. De repente você está caindo naquele lugar comum do treinador que estava lá no 13 de Campina Grande, cujo resultado foi um rebaixamento.